Eu gostaria de chamar nossos convidados para compor a mesa. Senhor José Carlos de Oliveira Marques, coordenador-geral do Sindifes BH. Senhor Nelson Alves Dias, coordenador-geral do Sindifes BH. Senhor José Geraldo Alves, coordenador dos aposentados do Sindifes BH. Senhora Lúcia Reis, membro da diretoria da CUT Nacional. Senhor Lúcio Guterres, presidente da CUT estadual. Senhor Jano José, presidente da Associação de Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais, assistente. Senhor João Batista Nogueira, diretor do SINTAP, Sindicato dos Trabalhadores, Empresas de Assessoramento, Pesquisas, Perícias e Informações do Estado de Minas Gerais. Gostaria de agradecer a presença do senhor Domingos Alves de Carvalho, presidente da ANEB, Associação dos Funcionários Aposentados da Faculdade de Medicina. Vamos agora todos ficarem de pé para podermos ouvir o hino nacional.
gostaria de convidar a continuar, que todos continuassem de pé, para que pudéssemos
Passamos agora a palavra para o senhor José Carlos de Oliveira, geral para darmos início às nossas atividades. Senhoras e senhores, motivos PH. Ilustríssimo senhor Manuel Dias, ilustríssimo companheiro Lúcio do Té, ilustríssima companheira Lúcia Reis, senhor Nildo, senhoras e senhores, boa noite. Damos início às instituições federal de ensino superior de Belo Horizonte, o contínuo. Esse nome é Minas Gerais. Eu, particularmente, considero que é este um significativo, visto todos os aprendidos executivos disso, nesse. Creio que a maioria dos companheiros presentes foi testemunha da longa e difícil dessa cidade. No dia 19 e 20 de maio de 99, foram realizadas eleições para deputados de 1999, tendo sido eleita naquela ocasião, nós escritos sobre o número 3, com a alegação de que houve interferência no em favor da eleita, a junta eleitoral constituída por membro da diretoria em exercício do período e também por membro concorrente pertencente à chapa 1, impugnou as eleições e convocou novas eleições para o dia 30 de junho e 1º de julho de 99. Para essa nova eleição, dessa que ganharam as primeiras eleições, novamente se inscreveu, dessa vez como chapa 2. A segunda eleição, convocou-se também uma assembleia no dia 8 de julho de 99, após a diretoria que fosse eleita no pleito. As eleições aconteceram sem que o incidente fosse registrado. Após a apuração dos votos, constatou-se que a chapa 1.400 contra 765 votos da chapa 1. Portanto, eleita majoritária por duas eleições novamente. No dia 8 de julho, realizou-se a Assembleia Geral da Entretanto, para surpresa dos presentes, a reunião, a diretoria em vez de dar posse aos eleitos, não aos cargos que compunham a coordenação da sua forma escura e administrativa. Não concordância com a manobra por parte dos presentes da Assembleia Geral, e a Assembleia tinha sua soberania, desqualificando e destituindo uma nova mesa, isenta de interesses pessoais. E eleitamente, mandato de 2 anos, de 99 a 2001. Todos os documentos exigidos para registro da chapa eleita foram apresentados ao como única habilidade pela processo desse tipo de registro. Entretanto, para quanto o diretor eleito, o responsável pelo encaminhamento da documentação, registrou a mesa, dentro da justiça, para julgamento. Convocando uma Assembleia Geral para a escolha de uma diretoria provisória que conseguisse PH até que fosse ultimado em cartório o registro da diretoria em questão. A Assembleia Geral foi realizada em 25 de agosto de 99, com a presença de 134 filiados. Nessa Assembleia foram escolhidos que provisoriamente dirigiram o seguinte: dessa direção, seriedade e espírito democrático na condição do servidor técnico administrativo da UFMG e do CEFET. Nossa avaliação é que essa gestão tem uma nova realizada pelo CPH, ao abrir as portas para todos os filiados das relações com os servidores, obtendo um significativo contingente de social, jurídico e social. No campo jurídico, enorme avanço, uma vez que tanto precatório quanto nessa questão, que investiu firme na cobrança junto aos órgãos competentes, na disponibilidade de recursos para tais pagamentos, para que fosse efetuado. Entretanto, como
tem como tomar na força a direção disso. Exemplo, no ano passado, quando a Assembleia Geral convocada, foi definida a realização do Congresso dos Trabalhadores do FMG e do CERVET. O Congresso teve acontecido no período de 11 a 14 de março deste ano, mas a ata da Assembleia da realização do FMG não chegou efetivamente a indicar. Isso um dos componentes a ata também não foi cartórica, o que a tornou sem qualquer efeito legal. Comissões de trabalho na deliberação de reunião não foram realizadas pelo órgão competente, não sendo, portanto, válida, o que prejudicou a realização do Congresso. Todas as comunidades na retirada disso da coordenadora do TIF, mas a referida do sindicato, o referido grupo realizou, mudou o estatuto de entidade e chamou as eleições para o dia 29 de problemas das lideranças o NED de Campotinho de Araxá, pertencentes ao CFM, dentre outros. Todos os estados inclusive da Chapeleira. A documentação relativa aos procedimentos não foi seguida pelo nível e qualquer efeito legal. Isso é possível, pois foi sempre a lei que pautamos a nossa conduta no sindicato das instituições federais de ensino superior de Belo Horizonte. O estatuto de setembro de cada ano da Assembleia Geral, no dia 18 de abril, o nessa Assembleia e aprovou a realização do contínuo estadual na pretender que tivemos um de em paz e a decidimos realizar esse contínuo. Nesse sentido, a executiva do sindicato unidades de seus companheiros de despegar, o faça que estão participando importantíssimo para a categoria. Funções fundamentais tomarão decisões que norteiam a prática política e sindical da categoria e a eleição do sindicato. Vamos agora ao senhor Nelson, coordenador do CNDI CDH. Nós tivemos a liberdade de homenagear este grande a história dos maiores movimentos revolucionários do mundo. Quem não sabe quem é Che Guevara? Uma pessoa que sempre morreu lutando por uma causa justa, sempre contra essa que nós vivemos hoje, esse capitalismo. Então, a gente fica aqui agora falando sobre Ernesto Che Guevara, porque é muito só tem que ser, senhores, uma coisa, que esse cidadão, ele merece nosso respeito, ele se aceite da contra todo esse processo. Nós vemos Che Guevara é o grande homenageado do 4 motivos. Passamos agora ao senhor Geraldo Alves, coordenador dos aposentados do CNDI. Presidente da mesa, vou iniciar pelo meu grande amigo, José Carlos de Oliveira Marques, Federação Nacional da CUT, meu grande
grande amigo Jânio José, o Nilton do Serpente, o grande mestre Lúcio Couterro, meu grande amigo, como é que eu sou? Hein? João Batista. Gente, esse é um auditório maravilhoso, está bonito esse auditório. E eu quero aqui parabenizar os aposentados, esse aposentado que é tão sofrido nas garras desse governo ordinário, mas os aposentados, com todo sofrimento, quando ele, gente, muito claro, aquela minha grande amiga, claro, gente muito claro, que maravilha, né, gente? Então, não sabe de qual, os aposentados. Eu queria pedir uma tem 80 anos, Dona Elida, por favor, Dona Elida. Parabéns. Eu quero também aqui parabenizar o meu grande amigo Jair. Jair, por favor, vem. Gente, eu gosto muito. O seu Domingos, olha. Domingos, olha, do Carvalho. O meu amigo, ele está aí presente. Nossa amiga, por favor. Eu não quero tomar muito tempo, não. E agora, para encerrar uma sala. Obrigado. Passamos agora ao senhor João Batista, diretor. Boa noite a todos. É com muito prazer e a gente apresentando o Sindicato de Melhoria, que está trabalhando com a base dos funcionários da Fundeb e por um momento muito importante que nós, na base, tanto o sindicato como o CIDIS, é importante que haja essa entre as cidades e entre os trabalhadores, para que unidos que podemos crescer e superar as dificuldades que acontecem não só no dia a dia do nosso dia, também como, né, as dificuldades que a gente enfrenta, né, no sentido de essa crise que está aí, neoliberal, está prejudicando. Se nós não temos que nos unir, vai ser muito difícil a gente conseguir, se a gente estiver unido, vai ficar fácil demais para quem está lá no mandato. Né? Se tiver uma oportunidade, nós não vamos deixar, né? Vamos trabalhar, porque não, se nós não trabalharmos, dificilmente a gente poder superar as situações. Obrigado. Passamos agora ao senhor Jânio José. Gostaria de cumprimentar toda a mesa presente, cumprimento o meu companheiro, que eu fiquei conhecendo há pouco tempo, mas já criei uma grande o senhor. Um cumprimento também especial para a senhora Lepagno Lúcia e Lúcia. A Lúcia é prestigiada pelo ministro, sentada ao lado de uma bela mulher, então um cumprimento especial para ela. Cumprimentar os congressistas presentes, desejar uma boa sorte de colocar a diretoria dos indivíduos que forem de interesses de todos os trabalhadores sejam aprovados com todo o respeito de todos os congressistas presentes. Desejo que o Congresso hoje, amanhã e domingo
congressistas e ao sindicato que tem tido muita dificuldade, mas também as nossas dificuldades que foram criadas durante esse trajeto, e espero que esse transcorrer desses 3 dias seja na maior normalia e que nós possamos chegar a um final feliz com as eleições muito breves, se Deus quiser. Um abraço a todos, uma boa noite e amanhã estaremos aqui presente no dia todo para discutir os interesses nossos. Muito obrigado. Passamos agora a palavra aos nossos conferencistas da noite, o senhor Lúcio Guterres e a senhora Lúcia Reis, que farão uma conferência sobre o tema a cultura nacional e internacional. Primeiramente, o senhor Lúcio. Cumprimento José Carlos e Lúcia, está cumprimentando a todos da mesa. A todas as famílias. Eu já sei pelo menos que nós temos aqui a Lúcia do São Paulo e temos aqui uma companhia de Montes Claros, temos pessoas de outras cidades. A nossa cidade recebe vocês com carinho e recebemos todos. E nós recebemos um convite para participarmos do Contífice, lá na UT, colocando o tema para debate, e o tema foi debatido, e o pessoal me pediu para passar esses 15, 20 minutos aqui, batendo um papo, falando da conjuntura, e a que nós viemos aqui para falar um pouco da história e deste momento social que nós, brasileiros, aqui para poder retomar alguns fatos para a gente poder chegar neste momento e a mensagem que nós trazemos, uma mensagem de unidade, uma mensagem de união, uma mensagem de vários lutadores na mesma trincheira. O momento exige isso. Bem, companheiros, nós, no processo histórico, percebemos que o mundo, num determinado momento, e nós precisávamos de muitas pessoas para transformar o mundo. Né? Só as pessoas é que fazem asfaltam as ruas, quem puxa as redes de água, de esgoto, quem tem os prédios, quem trabalha na indústria naval, quem trabalha na economia, são as pessoas. E nós tínhamos um mundo muito grande, com espaço privilegiado, precisamos passar por grandes transformações. Onde nós chegamos, que é ter na Terra aproximadamente 6 bilhões de pessoas. Hoje nós somos aproximadamente 6 bilhões e 500 milhões de pessoas. Parte da história em que as famílias eram incentivadas para esses filhos irem transformando o mundo. O trabalho serve para transformar o mundo mais árido, um mundo mais fácil. Muitos da minha idade lembram quando as ruas não tinham calçamento. Ainda já andava às vezes pelos trilhos. Quando a gente ainda não tinha os ônibus, não tinha os carros, mesmo não tínhamos hoje. Não tínhamos o telefone que temos. E nós construímos tudo isso. O fato do planeta é uma nave limitada a 6 bilhões de pessoas no mundo, as coisas começaram a ficar escassas. E hoje é escasso. Existe no mundo, é escasso. A quantidade de água que existe, é escasso a quantidade de alimentos que existe no mundo. Né? E algumas coisas começam a, por exemplo, a camada de ozônio. Então o homem chegou à conclusão e o mundo está praticamente pronto. Capitalista, o mundo está praticamente pronto. Não tem mais que expandir o mundo. Então, foram várias as que passaram o homem, só que nós agora chegamos em que nós não podemos mais aumentar a quantidade de diminuir. Então precisa diminuir a quantidade de pessoas. A diminuição da quantidade de pessoas, nós que éramos a resolução, nós resolvimos o problema do mundo com a nossa mão de obra, trabalhando, produzindo, começamos a ser os problemas. Nós começamos a sobrar no mundo. O mundo agora não quer mais conviver com 6 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. Hoje precisa de diminuir a quantidade de pessoas.
né? A gente sabe, por exemplo, da vida de mão de obra através dos navios negreiros, em que iam lá na África, sequestravam os negros e traziam os negros contra a vontade para poder construir o Brasil, né? Era uma forma de dominação. Quem tinha tecnologia, quem tinha as armas, quem tinha os navios, se julgava ao direito de ir lá pegar o povo e trazer para poder construir este país. E foi assim, basicamente, que esse país foi construído. Agora, nós não temos mais dessa mão de obra. Nós podemos abrir mão dela. E não se dá mais com as armas e não se dá mais com os navios negreiros. Então, quem quer e quem aspira, quem todo mundo, hoje usa outras ferramentas. Hoje não temos mais a escravidão do senhor de escravo e do escravo. Hoje nós temos algumas nações querendo escravizar outras nações. Então, dividido entre as nações ricas e as nações emergentes, né? E apesar das nações ricas terem muito poder, né, e terem muitos interesses particulares, para escravizar o mundo, o que eles fazem? Eles fazem o seguinte: eles consenso deles. Então, todos já devem ter ouvido falar no grupo dos 7, que agora vai os 8 países mais ricos do mundo, né, que procura fazer alguns acordos, mesmo passando por cima de alguns para esses dinheiros para eles poderem dominar o resto do mundo, as nações pobres, né? Então, todos é o grupo dos 7, o grupo dos 8, porque a União Soviética começou a fazer parte desse acordo que existe entre os ricos para poder escravizar os pobres. A Organização Mundial do Comércio. O que é? Tratado feito pelos países ricos, que é um tratado que deve estar. Os países ricos, se o país pobre comprar do país rico, o pobre perde e o país rico ganha. E se o país pobre vende o país rico, o país perde e o país rico ganha. Então é uma relação comercial que fica mais rico e quem não tem mais pobre em qualquer relação, mesmo vendendo ou comprando. O 7, a Organização Mundial do Comércio. A terceira, já vou falar por aí, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Que o que é? É uma 8 países se constituir um exército universal, um exército com as armas mais poderosas desses 8 países ricos. Este exército países, né, em desenvolvimento, quando o povo começa a então, nós vimos aí agora recentemente, por exemplo, ir lá jogar bomba no povo do Afeganistão, né? Mesmo o povo lá dentro do braço armado dos ricos para proibir. Recentemente, nós estamos recebendo informação que o Fundo Monetário Internacional ele tem liberado a sua vice-presidente para poder estar construindo um novo projeto. Esse projeto é chamado as leis universais. E o que são as leis universais? É um conjunto de leis que, segundo a vontade do Fundo Monetário Internacional, essas leis seriam superiores às constituições dos Estados. Né? Então, vocês imaginam, eles estão construindo uma lei para ser superior à lei dos Estados endividados. Certo? Então, nós pegamos aí que é que os opressores dos países em desenvolvimento se organizam dos interesses deles, eles constroem consenso entre as 8 nações mais ricas do mundo, eles constroem uma relação comercial, um contrato comercial que não tem jeito, sempre os em desenvolvimento vão perder e os vão ganhar, para eles ficarem mais ricos e a gente ficar mais pobre. Eles constroem um exército para jogar bomba na cabeça do povo rebelde, né? E eles agora estão construindo uma lei universal. Esses 4 exemplos, para a gente poder começar a enxergar a nossa realidade, até interna, sindical, a nossa realidade enquanto nação, que eu estou querendo fazer essas 2 análises. É assim que quem está do outro lado, é assim que os neoliberais se organizam. E a gente se organiza de outra forma. Nós nos organizamos nos dividindo. Nós mesmo sindicato dentro de uma mesma base sindical. Isso
do movimento sindical, nós vivemos trabalhando os planos deste poder, né, deste poder aí, imperial, que paga sobre as nossas cabeças, que dificulta as nossas vidas, que diminui a possibilidade de saúde, de ter educação. Nós, do movimento sindical, vamos chegar. Nós somos aquele louco que lá na China, num momento, botou a mão e não deixou o tanque evoluir. Nós somos meio suicida e nós saímos da luta com e aqui no Brasil, em particular, né, nós com os nossos movimentos, eu acho que esse é um movimento social como outro qualquer, mas é um movimento social importante. Porque tem os militantes, porque tem dinheiro, os outros têm, né, e tem informação. Agora, o mais importante do movimento sindical é a solidariedade. Então, quando a gente tem essas quatro qualidades, nós conseguimos ir reforçando os movimentos sociais e construindo a resistência com todos. Então, em todo o movimento sindical, organiza os movimentos sociais, os sem terno, sem emprego, os sem saúde, né, as associações de bairro, tudo vem e convive conosco, né, no nosso dia a dia. E quando a gente tem, como nós temos solidariedade, a gente divide com isso. E aqui no Brasil nós juntamos todos, né? E no primeiro momento, o liberalismo se estabelecesse aqui, nós fizemos isso e os argentinos não fizeram. Só para você ter uma noção de um parâmetro. Aqui conseguiam. E eles queriam entrar aqui logo depois da ditadura militar. Eles prepararam uma LUF que seria o governo liberal. Mas nós estávamos na rua e fizemos as diretas já, e fomos nós que estávamos na frente daquele movimento. Fomos traídos porque não fomos para as urnas, mas de qualquer forma o candidato não. Então isso atrasou um pouco a entrada do neoliberalismo. Porque o Tancredo morreu, entrou o Sarney, o governo de atividade, nós não deixamos ele implantar. Nós disputamos o Sarney com a gente, não deixamos o projeto, né? Depois do Sarney veio o Collor, que nós não conseguimos. Nós tínhamos um candidato e eram as urnas, né? Entrou o Collor. Com dificuldade, nós, de uma certa forma razoavelmente organizada, conseguimos e atrasamos outra vez a entrada do projeto neoliberal. Porque aí entrou o projeto, não conseguiu, o Itamar Franco entrou, mas o Itamar não conseguiu implantar o projeto neoliberal. Ele deu alguma iniciativa no projeto neoliberal, mas não no todo. Então o projeto ficou prejudicado. Até que chegou o Fernando Henrique Cardoso, e aí sim, aí entrou o projeto neoliberal. É por isso que a Argentina está num estágio diferente de nós. É porque nós resistimos. Nós não deixamos os neoliberais entrar na hora que eles queriam. É por isso que nós estamos com um país um pouco mais preservado do que está a Argentina. Então, fazendo essa análise desse momento, o Fernando Henrique entrou, teve 4 anos de governo, deu um golpe, comprou a Câmara Federal e conseguiu aprovar a reeleição, e ele está no poder há um pouco mais de 7 anos. Mas o que nós, movimentos, fizemos? Nós fizemos o seguinte: nós primeiro atrasamos a entrada de 7 anos, e depois nós desmoralizamos o projeto neoliberal em outros 7 anos. E é isso que nós fazemos. Hoje, o povo brasileiro, há um tempo atrás, os neoliberais e os não neoliberais do Brasil era o seguinte: está afetado pelo projeto neoliberal e 30% se colocam, né? Hoje nós invertemos. Hoje, pelo menos, o brasileiro é contra o projeto neoliberal. E aí eu vou explicar essa aritmética que todos entendem. Quando você pega as pesquisas, você percebe o seguinte: 40% diz que vota no Lula, e o Lula é a favor das mudanças. Tá certo? 20% vota aliás, acho que 15%, eu não estou muito a par dos números não, né? Aproximadamente 15% vota lá no Garotinho. E outros, então 40%, 20%, por aí, vota no outro Ciro, que também diz que representa mudança. Então nós temos o Garotinho, que diz que representa mudança, e nós temos o Ciro, que diz que representa mudança. Aí você pega
descobre que aí está 81% das intenções, 1% outro candidato que diz que é a continuidade do turismo, né? E você percebe o seguinte, houve uma mudança na correlação de força. Quem puxa esse movimento. Então, nós queremos aqui agora, neste momento, congelar e falar da categoria profissionais, vou chamar de funcionários públicos, é o que vocês fazem. Esses são funcionários públicos na área de educação, não é isso mesmo? Educação e saúde, né? Contemplando. Então, nós estamos aqui com uma quantidade de trabalhadores públicos, pessoas que prestam serviço para a população, na área de saúde e na área de educação. O que se reservou para nós até este momento? Eu digo o seguinte, eu trabalho no serviço público de forma direta. Aos servidores públicos, eu me coloco com vocês, se me permitir. E se me permitir, já é vício, né? Eu vou continuar nesse vício. Eu também trabalho na área de serviço público. Para nós, o governo não tem muita estima. Mas essa baixa estima que o governo tem por nós, não é porque ele não tem muito apreço por nós, não. Porque o governo, esse governo liberal, não tem estima pelo povo negro. Ele não tem estima pelas pessoas despossuídas. E ele não quer prestar um serviço de qualidade para essa parte. Então o que ele faz? Ele desvaloriza o servidor público. Às vezes é o povo pobre. É o povo público. Na maioria das vezes é isso. É o povo de favela, é o povo do interior, é o povo de salário mínimo. É o público que procura. Quem tem dinheiro não põe filho em creche pública. Quem tem dinheiro não vai no posto de saúde. Quem não vai nas hospitais clínicas. Quem tem dinheiro mesmo nem no Brasil. Quem tem dinheiro não coloca filho. Até há muito pouco tempo, mas hoje já não universidade pública. Já estão preferindo, inclusive, a Universidade Federal. Utilizar as universidades públicas. Hoje, quem tem mesmo está procurando as universidades. Como o governo não tem apreço por essa parte da população, e para essa parte da população, o que ele faz? Ele faz o nosso incentivo à população. Essa é uma realidade. É por isso que ele o nosso durante esses anos. É por isso que ele tenta nos desmoralizar, provando que nós somos marajá muito e não fazemos nada. É por isso que ele se dirige aos aposentados chamando de vagabundo. É por isso que ele tenta, não implantar, de repente, os nossos planos de cargos e carreira, os nossos, às vezes, são direitos que nós passamos lutando para passar. É para atender, para atingir de forma negativa a população mais pobre, mais carente, é que ele vem tentando tirar o nosso incentivo de atender bem, de trabalhar bem, de atender a população com saúde. É para atingir a população mais carente é que o governo está fazendo com a gente, de uma forma especial. Portanto, companheiros, a CUT traz, nesse momento da abertura do quarto Contífice, para os organizar os nossos adversários. Eu vou dizer por que eles são inimigos. Diante dessa ousadia que eu digo a vocês do movimento, especialmente do movimento sindical, bem aqui no Brasil, a gente percebe o seguinte: a direita de vez em quando reúne para poder fazer operações. Então eles fazem lá também os congressos deles lá, a chamada Roda do Milênio, foi muito divulgado, não sei se todos ouviram falar, a Roda do Milênio, que foi agora, viu? Se juntam todos para poder fazer uma análise de conjuntura
que projetar o mundo. E o seguinte, reproduzindo o que eles disseram. A parte deles e a visão deles. Então, o povo que se junta no mundo diz que né, deixarão de existir nos próximos 20 anos. E aí, o primeiro ator que eles citam que vão deixar de existir nos próximos 20 anos é o movimento sindical. Porque o movimento sindical é onde dá trabalho no mundo inteiro. Então, imaginem bem, né? Aquele poder que eu disse para vocês, os 8 países mais ricos, o exército mais poderoso, um tratado comercial que a gente perde e eles ganham sempre, né? E mais agora, essas leis universais, e eles conseguem construir consenso em torno disso. Eles decretavam a morte do movimento sindical. Então, nós somos trabalhadores, nós somos lutadores, nós que somos delegados dos congressos sindicais, né? Nossa morte está decretada, nós estamos no corredor da morte. Do ponto de vista que não conseguiram analisar uma coisa que é aritmética. É que nós somos 6 bilhões de pessoas. Nós somos 6 bilhões de pessoas. Nós somos muito maior do que eles. E a certeza, com a mesma rebeldia que a gente enfrentou a ditadura militar, com a mesma rebeldia, a gente enfrentou a entrada do neoliberalismo no Brasil. Contra a ditadura, e lutamos pelas diretas já. Com a mesma rebeldia que nós impedimos que Maluf fosse presidente da República naquele momento. Com a mesma rebeldia que nós derrubamos Fernando Collor. Com a mesma rebeldia que nós destruímos de 70% da população brasileira e hoje somente 20%. Mostrando as suas fichas no projeto neoliberal, é que eu venho aqui dizer essa rebeldia. Bem, nessa categoria, também precisamos de encontrar um caminho de ter um projeto neoliberal no Brasil. Eu encerro deixando esse pensamento. De ir nesta rota que está indo. Na rota que o Brasil está indo, a Argentina encontrou. E a Argentina encontrou um buraco muito grande, mas é verdade. Porque eles pegaram o projeto neoliberal, privatizaram todas as empresas, acabou com a sua economia, dolarizou a economia do país e agora, hoje, na Argentina, o terceiro escalão do FMI, para mim, eles, um país confuso, um país desempregado, um país sem esperança. A gente for para o Brasil, a Argentina, a gente vai encontrar uma diferença brutal. A primeira é a seguinte: a extensão territorial do Brasil é aproximadamente 5 vezes maior que a extensão territorial da Argentina. Segundo, a população do Brasil é aproximadamente 5 vezes a população da Argentina. Portanto, se a gente deixar o Brasil virar a Argentina, nós aqui vamos ter uma crise 5 vezes maior do Argentina. E isso nós não vamos deixar. Nós temos que preparar os nossos trabalhadores aqui, os lutadores aqui dessa categoria. Temos que lutar para a gente poder derrotar o projeto neoliberal e eleger o projeto da esperança, o projeto da vida, o projeto do futuro, o projeto dos nossos filhos, o projeto dos nossos netos. Eles merecem essa modificação. Muito obrigado. Para dar continuidade ao tema Conjuntura Nacional e Internacional, a nossa congressista Lúcia Reis. Boa noite a todos e todas. Satisfação de estar aqui com vocês. Eu sou funcionária da universidade, já fui diretora do Sindicato, que é o sindicato de lá, e na direção da CUT. Apesar do horário, não sei se está tem uma ocasião, nós, e eu vou fazer uma novidade. Porque é sempre importante, quando a gente se pretende fazer uma reunião do sindicato, o sindicato ele tem uma função de realizar os trabalhadores, de manifestar a desse grupo, nós também referimos no
debate político, que não dá para desvincular a ação dos nossos sindicatos. Nós temos de impedimento para obtermos as nossas indicações e há decisões políticas muito duras e que nem sempre são tomadas aqui dentro do Brasil. Às vezes, ou pelo menos nos últimos 8 anos, a gente o Brasil tem um acordo com a FMI, porque tem responsabilidade fiscal, porque temos que pagar a parte política, ele é muito importante para a gente se orientar, especialmente no ano em que o Brasil vai passar por eleições gerais, muda os governadores, o Congresso Nacional, os estados, as assembleias legislativas. E o universo da política é do Brasil também, porque com o passar dos anos é importante compreender e o quanto interfere o que acontece fora daqui, depois do tal processo de globalização. Os elementos que estão bastante atuais, da crise que o mundo está vivendo, algum tempo atrás, disseram que havia uma solução para isso. Aqui no a solução era vender as empresas estatais, os trabalhadores, uma série de propriedades foram tomadas. Venderam boa parte das nossas empresas estatais, e o Banco do Brasil, mas a Caixa Econômica, foi embora. No caso da reforma do Estado, uma série de mudanças foram feitas, muito drásticas, inclusive a reforma administrativa, que não vai passar por decisão, mas muito dela foi esvaziada para poder se estabelecer essas metas e providências, essas que eu estou exemplificando, e muitas outras, são aplicadas em todos os países chamados de terceiro mundo, aqui na Argentina, no Chile, no México. Essas providências tomadas para garantir que a gente continue enviando dinheiro para fora e mantendo os bolsos dos capitalistas internacionais. Essas coisas que não vai ficar. Hoje em dia está mais importante acumular dinheiro do que e nesse processo de exclusão que está sendo feito por todos, tem continentes que estão fora da contabilidade internacional. Para a África, e lá a tragédia ficando. Se aqui no Brasil a gente tem uma parte de pessoas, ou a maior fora do modelo econômico que a gente está vigorando, todo mundo pode pagar, nem todo mundo pode comprar, uma massa de pessoas não tem emprego. O que está rolando de projeto econômico não dá para comer e viver com dignidade. E talvez em pouco tempo, água, porque os filmes de ficção científica não estão longe do que eles estão vendo. A gente já está vendo um pouco daquela realidade virtual implantada. E esse quadro que o Lúcio tentou traçar, da unidade desses países ricos e o seu domínio no mundo, a gente tem que destacar o papel dos Estados Unidos e o momento que a gente está vivendo de terrorismo, mas não de terrorismo nas torres, mas do terrorismo que estão fazendo aqui no Brasil, eleitoral, amedrontar, ameaças, desestabilizando os mercados da bolsa, desestabilizando papéis, criando de medo aqui, os Estados Unidos todo dia renovando as suas ações, estão em busca de terroristas, numa tentativa de dominar, inclusive, dos que são seus aliados, porque as guerras no Afeganistão, na Iugoslávia, tudo que a gente tem visto nos tempos de cá, guerra étnica, guerra religiosa, uma faixa de terra, tem sempre os Estados Unidos e um exército lá naquela região. Se a gente pudesse pensar um pouco não dá tempo de tanta coisa, a gente vai ver que são
ou econômico, tem petróleo, é uma área de massagem, é uma área que é fronteira de país, e nessa os Estados Unidos vem aquele muito tempo figurando, então o seu poderio quase que total. Nós tínhamos soviéticos, uma polarização. Agora não tem mais. A Europa segura os Estados Unidos e também ajuda o trabalho de manter todos nós brasileiros, todo o povo americanos, boa parte do mundo asiático, na exclusão. Um sistema que por eles, como diz o senhor, não sei se vocês viram na Folha de São Paulo, o cidadão que fica famoso tem sempre os Estados Unidos e um exército lá naquela região. Se a gente pudesse pensar um pouco não dá tempo de tanta coisa, a gente vai ver que são ou econômico, tem petróleo, é uma área de massagem, uma área que é fronteira de país, e nessa os Estados Unidos vem pretendendo aquele muito tempo figurando, que é o seu poderio quase que total. Nós tínhamos soviéticos, uma polarização. Agora não tem mais. E a Europa segura os Estados Unidos e também ajuda o trabalho de manter todos nós brasileiros, todo o povo americanos, boa parte do mundo asiático, na exclusão. E mantidos num sistema que por eles, como diz o senhor, não sei se vocês viram na Folha de São Paulo, do passado, o cidadão que fica famoso, a gente não sabe por quê. Mas hoje, então, o Jorge Soros, que é um especulador, diz na Folha de São Paulo o seguinte, e os Estados Unidos de hoje, ele no Império Romano, ela tem destruído os nossos salários, futuro profissional, a aposentadoria daqueles que já estão aposentados, o futuro de outra geração, o rendimento da população. Ela sempre foi precária, porque o Estado brasileiro, acho que desde o dia que foi inventado pelos portugueses, ele nunca foi feito. Ele esteve em interesses privados. Não é à toa que são tão contra que os servidores se profissionalizem, que a pública seja administrada por trabalhadores competentes e que possam estar aí governo políticas públicas também. Tudo isso se tem tendo em vista esse acúmulo de capital, esse investimento e essa concentração de poder e de riqueza no mundo. Características bastante diferentes das que nós enfrentamos de 89 para cá. Em 89, o Lula estava na frente, em 94, o Lula estava na frente, em 98, o Lula estava na frente, e essa se esvaziou. Em 89, tinha a oposição dividida, e os que sempre mandaram no Brasil também dividiram várias coisas. Em 94, a gente teve a oposição unida e também o Fernando Henrique levou a eleição fácil. Nessa onda em que muita gente acreditou que o bom era toda aquela política que estava se efetivando. Pelo menos as privatizações já tem um balanço agora, né, de como está cara a energia, né, de que as empresas continuam precisando de dinheiro, a ferrovia e a gente do Estado. As empresas que compram as indústrias do setor elétrico querem dinheiro do Estado porque não estão ganhando o suficiente. Veio aí para ajudá-los a aumentar um pouquinho o seu lucro. Isso a população está falando muito caro. Tem mais telefone, custa caro, e às vezes tem que estacionar o telefone porque não paga a conta. Ao mesmo tempo que as tarifas subiram, os nossos salários diminuíram, não foi só o nosso servidor público. Na mesma velocidade que elogio o trabalhador brasileiro, aquele que não tem emprego. Tudo isso está avaliando. Dizem as pesquisas que a população quer mudança. Não quer mudança radical, mas quer mudança. Quer ter segurança da mudança. Né? Sair para uma coisa diferente. A população tem respondido aí nas pesquisas que nós estamos
muito verde, que a eleição começou, colocando na dianteira o Lula, apelando a você. Há candidatos que se colocam na oposição. Está o bloco que apoiou o Fernando Henrique em toda a unidade. Ainda dividiu um jogando o outro, a primeira a levar a bomba foi a Rosiana. Serra, apesar de ser o candidato do Fernando Henrique, também tem tido seu candidato, né? O Ciro, que é a oposição, a gente nunca sabe, né? Porque ele foi do governo do Itamar, ele é legal, ele é amigo lá do candidato e tem como vice o presidente da Central, que outro dia estava aí defendendo as instituições que estão previstas e garantidas na CLT. A Central também promoveu o acordo do FGTS, que é... Nós fomos lá, mas saímos da mesa, não era negociação, era um palanque do governo, nós já fechamos, e nem as reivindicações básicas do trabalhador tem que ter a informação gratuita pela Caixa Econômica. Nós precisamos saber quantos precisamos das mínimas. Nada foi respeitado e ainda por cima. Essa é a presidente do Ciro. A gente vai ouvir coisas sobre ele. Com certeza vai sobrar bom para ele. Ele tem um rabo preso, ele tem vários rabos presos. Colocado como uma candidatura evangélica, espero que ele se sucedido. Eu, embora tenha votado nele no Rio de Janeiro, nós agora estamos vendo, após a sua saída, é um verdadeiro nome e uma certa responsabilidade no trato com as pessoas dele, mas talvez ele pudesse ser menos ambicioso, tá? Na unidade das oposições para derrotar o Brasil nos últimos anos, né? Tem uns 500 anos que boa parte dessas estão aí no poder ou dando sustentação a quem está na presidência da República do Brasil. E a candidatura do Lula, ela tem esse sucesso só porque a situação está difícil. Para nós chegarmos aos hoje, a gente passou muito tempo trabalhando. Meticuloso de construção, de organização, de todos nós aqui participamos em algum grau, com alguma contribuição. Se a gente comparar a Argentina e o Brasil, o caos econômico lá absoluto, em convulsão social, diferença, mas também a diferença de que nós aqui conseguimos construir uma governança popular dos trabalhadores que pode se não só elegeu o Lula, que é o candidato à sua última plenária nacional, como também pode tentar as mudanças para que a gente tenha um país de verdade justo e democrático. De democracia econômica, de democracia social, né, de mulheres, de acabar com o trabalho infantil. São muitas as mazelas que a gente tem aqui. E hoje a gente é governo, né? Alguém que tenha, alguém com um partido, uma base social que tenha a capacidade de demonstrar, inclusive, há 11 anos, governando prefeitura do Estado, com consagrados, mostrando que sabe administrar propostas e peso, não só no Brasil, mas para fora do Brasil, a oportunidade de encontrar com gente de outros países, a expectativa dos nossos companheiros do movimento sindical dos países da América Latina é o único país que tem condição de alguém com as características que tem o Lula. Primeiro, de ter origem popular, de vir da classe trabalhadora, de ser de um partido efetivamente popular. Aconteceu, por exemplo, na Argentina, que o partido do Menem não é um partido neoliberal, é um partido nacionalista, tradicional, mas era tão tradicional que acabou sendo pelo menos Menem é a facção que sustentou o poder. Não é o nosso caso aqui. A gente tem base social e eu esperaria que a gente tivesse ali, inclusive no campo da oposição, ainda não é tarde para falar, é possível acontecer,
estagnação, muito movimento. E sem solução, continuam aí as instabilidades, e a incerteza. Então, acho que a gente tem que estar muito atento a esse momento de estabilidade e revolução que tem, inclusive, para nós. Por exemplo, agora, após a greve de 2001, o governo mandou um projeto de lei para regulamentar os direitos. Os nossos sindicatos não têm direito a negociar, não ficar brigando. Alguém vai dizer se a nossa greve é legal ou ilegal. Primeiro, vamos direito. O governo pretende. Na sequência, o sindicato com a greve legal, tentando ser organizada a greve, paga R$50 mil de multa por. Não sabemos qual é o fórum que discute as nossas reivindicações, né? Não sabemos uma dessas coisas, e quem diz qual é o quórum de assembleia para tomar decisão tem sindicato. Nós temos que ter autonomia nos nossos sindicatos, organizar de forma livre. Então, o governo é só uma imagem, né? Os conservadores que mandaram ao nosso país estão preparados e acompanhados o processo que está em debate na UFG. Né? A gente tem esses DIFs e outro processo promovido dentro da universidade, esse é uma nova diretoria, um outro sindicato. A CUT a opção livre do trabalhador se organizar, o sindicato infelizmente não é possível. No Brasil, privado, que tem direito a negociar, a lei impõe. É um sindicato de uma categoria. No caso, como nós não damos muita bola, pode quebrar um sindicato, que eles não negociam mesmo com a gente. O ideal é que tenha liberdade de escolher o sindicato que a gente quer. Mas o mais ideal é, com essa liberdade, a gente ter que nos acho que esse caminho, né, a gente diz que está na mesa apresentando propostas. Eu e o Lúcio, pela CUT, embora a CUT não tenha discutido esse assunto, a gente tem se movido por algo que a CUT defende. Para organizar, a gente tem que estar lá e tem que respeitar e tem que dar para que a comunidade possa ser construída. Então, de uma maneira ausente aqui desse evento, né, e a opinião dos trabalhadores da eu espero que isso possa ser construído. Tem que dar esforços para que isso possa ser mais e para que a gente possa ter mais dificuldades de geração, ela possa unificar toda a. Eu agradeço a atenção e eu congresso para todos. Gostaria de falar para o nosso coordenador geral essa sessão e depois eu gostaria de Gostaria de agradecer aos presentes, aos senhores da presidência. Vou encerrar essa sessão para nós partirmos agora do Congresso. Amanhã, se Deus quiser, estaremos empatados. Muito obrigado. aqui em frente à um restaurante a lenha, todos e o convite é então, todas as mesas estão reservadas para receber os congressistas, os nossos a indicação é o crachá. Eu agradeço e até a nossa diretora financeira do sindicato, a Angélica. Na entrada, vocês receberam um número. Então, depois, vocês, todos os delegamentos estarão com a TV a cor de 20 polegadas. Tá?
contas sindicos. Então, o companheiro Manuel, contador dos sindicos, por favor, dirija a mesa para companheiros, todos estão com regimento, 4 motivos das mãos, para fazer. Companheiros, vai ser feita a leitura e um companheiro quiser um destaque, por favor, dê o nome. Primeiro lado, vamos lá? Proposta de regimento interno do 4º Congresso do SPH. Capítulo 1 das disposições. Primeiro, esse regimento disciplina a ação, o funcionamento e as atribuições do 4º Congresso, respeitando o Estatuto do SPH em seu capítulo 2. Capítulo 2. Dos objetivos do 4º Contínuo SPH. Artigo 2º. São objetivos do 4º Contínuo SPH. Discutir conjunturas internacional, nacional, estadual e municipal. Segundo, balanço do mandato e prestação de contas. Terceiro, organização sindical. Quarto, reforma estatutária. Quinto, tema de interesse das IFES. Capítulo 3 da organização e ação do Contínuo SPH. Artigo 3º. O 4º Contínuo SPH será realizado nos dias 14 e 15 de junho de 2002, na Faculdade de Medicina, Auditório Baeta Viana, localizada na Avenida Centro. Artigo 4º. O 4º Contínuo SPH está sendo convocado pela diretoria executiva do SINDIC SPH, no artigo 17, dirigente do SINDIC. Artigo 5. A organização do 4º Contínuo SPH será realizada pela comissão organizadora, eleita em Assembleia Estatutária dos SINDICs, no dia 18 de 4 de 2002, no auditório da Faculdade de Medicina da UFRJ. Capítulo 4. Dos participantes e
inscrições. Artigo 6º. Poderão participar do quarto congresso, do quarto Contífice, os técnicos administrativos da Universidade Federal de Minas e da Universidade Federal de Formação Tecnológica Federais, aos CIGIFs, eleitos de acordo com o capítulo 2, artigo 8º, e do regimento interno. Artigo 7º. Serão elegidos como delegados de voto do quarto Contífice os que têm se filiado aos CIGIFs 30 dias antes do Congresso e que sejam eleitos em assembleias setoriais das unidades /órgão. B. Sejam eleitos do CIGIF membros do Conselho Nacional. Parágrafo único. Os critérios para a escolha de delegados obedecerão ao princípio da diretoria executiva, votação final com a maioria simples de votos nas assembleias das unidades /órgãos, colocadas para estas finalidades. Oitavo. As assembleias setoriais ser colocadas pela comissão organizadora ou representantes das unidades /órgãos, 10 dias de antecedência da realização da mesma, com ampla participação à categoria, em de acordo com o artigo 13 do Estatuto do Serviço Federal. Parágrafo único. A convocação das assembleias gerais deverá ser divulgada amplamente e democraticamente, sendo aferenciada em locais de atividade, prévio conhecimento da direção do serviço e da comissão organizadora. Parágrafo único. A convocação das assembleias setoriais deverá ser poderão participar do quadro sindical trabalhadores sindicalizados e 30 dias do início do mês em suas obrigações estatutárias. Será garantido a participação e criação de um delegado, onde será nas assembleias setoriais, desde que faça reunião com a comunicação, a comunicação do qual em pecuário. Segundo, os delegados serão eleitos nas assembleias, obedecendo a seguinte proporção. Parágrafo 2. Não. Os delegados para cada 10 filiados na unidade órgão. Um delegado para a menor, que é 10 filiados na unidade. Artigo 10. Para a eleição de delegados nas assembleias setoriais. Artigo presente para cada delegado, obedecendo o exposto no artigo 9º, parágrafo 1º. Artigo 11. A entrada das teses com as exceções propostas para o quarto Contífice até 18 horas do dia 12 de 6 de 2020. Parágrafo 1º. As teses deverão ser entregues na saída da sede do CIGIF PH, na rua 43, 11º andar, sala 1160 ou no Galo 6.607, da UFG, devendo ter no máximo 20 laudas, ofício A4, espaço ou Microsoft Word 97, tamanho do espaço duplo papel ofício A4, versando sobre os temas contidos no capítulo 2, artigo 2º deste documento. Artigo 12. As inscrições para delegados participantes serão até às 13 horas do dia 15 de 6 de 2022. Parágrafo único. No ato das inscrições serão exigidos os seguintes documentos. Primeiro, ata da realização da Assembleia Setorial, devidamente assinada. 2. Lista de presença devidamente assinada pelos presentes na Assembleia Setorial. Terceiro, edital de comunicação da Assembleia Setorial. 4. Ata da reunião com devida assinatura da comissão organizadora. 4. Contífice, se for o caso, mencionado no
13. O credenciamento dos delegados. O quadro contínuo se entregar até o dia 14/6, de 8 às 12, de acordo com a prévia das inscrições. Digitação. A de novo está ali. De hoje. É 60 de sim, erro de digitação. Artigo 14. Deverão ser exigências para o credenciamento. Primeiro, exceções feitas no procedimento. Capítulo 6. Artigo 5º. Ao demais contínuo se pegar pelos delegados credenciados pela Comissão. A competência para discutir, rejeitar ou em totalidade as conclusões das comissões, as proposições reivindicatórias relacionadas com o tema, observando-se esse entendimento do programa. Capítulo 7 do funcionamento das plenárias e votações. As sessões plenárias serão conduzidas pelo coordenador e o secretário indicado pela organizadora do quarto comício. Parágrafo 1. Para intervir nas plenárias, o deverá previamente encaminhando seu crachá de votação. Parágrafo 2. A palavra será seguida por ordem de execução. Parágrafo 3. Tratando de encaminhamento de votação, será dado preferência ao ator da promoção. A mesa coordenadora avisará quando for chamado para um determinado tema, comunicando que, ao dessa intervenção, as serão encerradas. Parágrafo 5º. A cada intervenção será concedida 3 minutos. 1 minuto de compreendido o os tempos eventuais. Artigo 17. As decisões do plenário serão tomadas por maioria simples. Artigo 18. Cada delegado credenciado terá direito ao voto. Não será permitido voto por procuração. Artigo 19. As votações do plenário serão feitas exclusivamente com o levantamento dos votos. Artigo 20. A apresentação da proposta da mesa coloca em discussão sucessivamente as propostas sacadas, permitindo-se a intervenção de um delegado de proposta para um encaminhamento a favor e o contrário. Parágrafo único. Em casos específicos tributários, será ser permitido pela mesa o maior número de intervenções. Artigo 21. Será levadas à plenária final as moções e entregue à Secretaria do Quarto Pontífice até 16 horas do último dia do capítulo das questões finais. Artigo 22. Os casos ouvidos nesse segmento serão dirigidos pela comissão organizadora do Quarto Pontífice, ouvindo o plenário final. Belo Horizonte, 14 de junho de 2002, Comissão Organizadora do Quarto Pontífice PH. Bem, companheiros. Já falou, erro de vegetação, tá? Vai ser hoje às 15 horas. Colocar. Obedecido por exposto artigo 9 para o artigo 9 não existe para crescer. Realmente, fala do exemplo, como delegado, essa possibilidade presente para cada delegado, o
Certo? Companheiro, tem alguma dúvida do tema do ato contínuo? Tem alguém que quer saque? Não tendo, nós vamos à votação o regimento interno do quadro contínuo. Os companheiros que aprovam esse regimento interno. Bom, o João Fernando está levantando aqui uma observação que eu já li no regimento interno. Só vota em os delegados credenciados com crachá. Ok, gente? Convidados, nós temos o prazer de ter os convidados aqui, porém só ouvir. Ok, companheiros? Manuel, por favor. Vamos aguardar só a Edinaldo terminar de distribuir aí as demonstrações para que a gente dê início aqui. Jair. O caminhamento que eu faço é o seguinte, que a mesa ou se desfaz para dar oportunidade aos demais membros da coordenação, fica aqui ao lado do Edson, ao lado do Manuel, Roberto Pereira Rocha, ou então que o chame também para integrar a mesa. Eles são integrantes, eles fazem parte do Conselho Fiscal, acho que a presença deles faz melhorar. Claro. Ok, doutor Jair, bem lembrado. Então, convido os companheiros aqui, o senhor Roberto Silva se encontra presente, por favor. Desculpa, gente, companheiro Jair fez uma observação, tem muita coisa que esquece, desculpa, viu? O senhor Hélio, por favor, fazer parte da mesa, senhor Hélio. O senhor Roberto Pereira Rocha encontra presente no plenário. Então, companheiros, tendo essa lembrança, Jair lembrou, essa observação, esse balanço do mandato, da prestação de contas, a coordenação geral, a coordenação de administração e finanças, por favor, Edinaldo, fazer parte da mesa, o nosso contador, o Manuel Monteiro, e os membros do Conselho Fiscal, que é o Roberto Silva, Roberto Pereira Rocha, o senhor Hélio, são membros do Conselho Fiscal do CIDIFES-PH. Senhoras e senhores, muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Manuel Alves Monteiro, sou formado em Ciências Contábeis há mais ou menos já uns 12 anos. E tive passagem por várias empresas, atuando sempre na área de contabilidade. Hoje eu sou um profissional autônomo e tive a oportunidade de prestar esse serviço para os CIDIFES. Gostaria de esclarecer também, para que os senhores tomem consciência, de que eu não faço parte de nenhum partido, não sou ligado a nenhuma entidade da UFMG, eu pertenço à entidade dos contadores, não tenho nenhuma ligação
com nem a coordenação atual, nem a anterior do CINIFES. Então eu fui buscado no mercado para executar os trabalhos de contabilidade e da área de pessoal do CINIFES, pelos quais hoje eu respondo. A Dinalva já entregou aí aos senhores o balanço patrimonial de 2000 e 2001, que são os exercícios já encerrados e aos quais a gente vai estar aqui para dirimir algumas dúvidas que por acaso os senhores tiverem. Olha, a mesa convida o advogado CINIFES, doutor Neivaldo, para fazer parte da mesa, por favor. Olha. Bom, então prosseguindo, vamos começar aí com a leitura do balanço de 2000. No último dia do ano de 2000, nós tínhamos aí as seguintes posições. Uma receita bruta de R$ 564.165,88, oriundo dos repasses de mensalidades, basicamente da UFMG, e uma pequena parcela que vem também do Cefet, totalizando R$ 515.637,39. Outras receitas, o que seria? Isso são uma pequena participação que o sindicato tem na liberação dos precatórios, um percentual de 1% que é repassado ao sindicato a título de receita. Com isso, nós temos aí um total de R$ 564.165,88, que são as receitas anuais, né, daquele exercício de 2000 que o sindicato auferiu. Esses recursos foram gastos em despesas operacionais da seguinte forma: a grafia aí de despesas administrativas, que somam um total de R$ 266.889,68. Essas despesas administrativas aí englobam basicamente as despesas com viagem, com realização de greve, né, e outras despesas de manutenção do escritório. Isso aí sempre são valores anuais, ou seja, valores gastos do primeiro dia de janeiro de 2000 ao dia 31 de dezembro de 2000 também. Depois nós temos aí um valor de despesas tributárias, financeiras, despesa com pessoal. Essa despesa com pessoal ela está somada com os encargos pertinentes ao quadro de funcionário do CINIFES. Depois nós temos um serviço de terceiros, que basicamente aí são os honorários advocatícios, né, honorários de contabilidade e alguma prestação de serviço por pessoa física, tipo, às vezes serviço de som da greve, serviço de faixa, cartazes, algum tipo de serviço que foi prestado para os CINIFES. Depois nós temos as depreciações, que são uma redução do valor do imobilizado, sumou aí uma pequena parcela. Então, naquele exercício de 2000, nós tivemos um resultado, né, de R$ 16.642,84. Esse valor seria as sobras, né, de tudo aquilo que foi arrecadado, que entrou como receita, menos as despesas, chegamos a esse resultado. Esse resultado, ele difere um pouco do saldo do banco da conta do movimento, que você está no ativo circulante, R$ 9.993 no banco e uma sobra de 16. Essa diferença é exatamente alguns cheques em trânsito que foram emitidos em dezembro e contabilizados em dezembro, mas que ainda não tinha saído do banco. E também a provisão da receita de dezembro, que é apropriada em dezembro, mas que a UFMG só repassa no primeiro dia útil do mês seguinte, né? Então, se considerarmos essas variações, você vai partir de 9.993 e vai chegar a 16.142. Então, com isso, estarei encerrando a demonstração do resultado de 2000.
Alguém tem algum questionamento? Gostaria de fazer alguma pergunta? Despesas financeiras, né? As despesas é porque quando essa diretoria assumiu o sindicato, tinha uma reserva baixa de recurso. E me parece que aí, meados de 2000, houve uma greve pesada, onde se gastou acima do arrecadado. Então, teve uma despesa de juros com cheque especial. Me parece que foi feito um empréstimo com uma outra entidade, isso também foi pago juros sobre esse empréstimo. Diante disso, teve essa despesa financeira. Ok, então vamos passar para o balanço de 2001. Em 2001 nós começamos aí com o Bancos contra Movimento, onde em 31 de dezembro de 2001 tinha um saldo contábil de R$ 62.903,93. Depois nós temos aí um realizado a curto prazo, no valor de R$ 52.428, que basicamente é o repasse da UFMG e Cefet, que foi reconhecido em dezembro, cujo crédito na conta do CIDIR se dará no primeiro dia útil de janeiro. Então a gente reconhece ele aí na forma de provisão. Depois nós temos aí um item chamado contas correntes, que são pequenos valores que estão pendentes para ser recebidos pelo sindicato. Na sequência vem aí o ativo permanente, no valor de R$ 56.583, que são as linhas telefônicas, inclusive celulares, né, linhas de celular que o CIDIF tem. Depois nós temos o imobilizado, que é basicamente um veículo, as instalações e móveis utensílios, somando 45 mil. E 18.929 é a depreciação acumulada do imobilizado. Com isso, nós temos um ativo de 171.953,04. Vejam, os senhores, que esse ativo ele é bem maior do que o do ano de 2000. Isso porque, além dos recolhimentos das receitas oriundas da UFMG e Cefet, houve uma significativa entrada de recursos dos precatórios, ou seja, aquele 1% que o sindicato tem direito sobre os precatórios que são pagos. Passando para o passivo, nós temos aí fornecedores devendo em 31 de 12 de 2001 R$ 10.373,44. Isso é porque são coisas que não venceram, vão ser pagas em janeiro. Os CIDIFs, em 31 de dezembro, não tinha nenhuma dívida vencida, não tinha nada em atraso, tudo rigorosamente em dia. Depois nós temos as obrigações a pagar, que basicamente é INSS, FGTS, também de dezembro, que serão recolhidos em janeiro de 2002. Foram recolhidos, né, em janeiro de 2002. Nós temos aí outras contas, né, no valor de 18.994. Esse valor é uma pendência que vem desde a administração anterior, que ficou essa pendência no balanço. Presume-se que isso seja recursos de associados que não foram procurados no sindicato. Né? Me parece que isso aí, essa administração até tem um processo da justiça contra a outra administração que não prestou conta dessa importância. Continuando, nós temos aí um patrimônio social de 133 mil. Vejam, senhores, que esse patrimônio também foi bastante acrescido, que o ano passado ele era de 48 mil e esse ano foi a 133 mil. Isso também em função das entradas de recurso oriundas da participação do CIDIF nos precatórios. Então nós temos aí ativo e passivo, né, plenamente fechado. Agora vamos passar para a demonstração do resultado, que foi de janeiro a dezembro de 2001. Nós temos aí um total de receitas auferidas pelos CIDIF no valor de R$ 781.840,34. Essa receita, basicamente, ela está dividida em R$ 479.317,50
centavos, oriundas dos repasses da UFMG e do Cefet, e um repasse sobre os precatórios de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2001, que totalizou R$ 302.522,83. O somatório dos dois chega ao 781. Não ouvi sua pergunta. Por que teve uma baixa desse repasse de mensalidade em relação ao ano 2000? Uma redução de repasse de mensalidade. Ah, tá. Essa variação de 515 para 479. Aí só nas conciliações para a gente saber, né, porque, não sei se foi alguma redução de associado. Me parece que teve uns meses, repassou isso parcelado, não teve? Em 2 parcelas. Bom, isso a gente tem demonstrado mês a mês, né, lá no sindicato. Se alguém quiser ver, a gente tem como. Agora isso está conferido, realmente foi repassado um pouco menor pela UFMG. Tá? Bom, continuando, vamos passar então para as despesas operacionais. Então nós temos aí as despesas administrativas do ano de 2001, que totalizaram R$ 375.288,20. Isso aí também está refletido em movimentos grevistas, né, que houve estimativo. Isso. Dentro desse item, as grafias mais representativas são as mesmas do ano passado, que são as despesas de viagem, que é o que mais representa, as contribuições a outras entidades de classe, como por exemplo a CUT, a FASUBRA, né? Continuando aí, nós temos as despesas tributárias, 3.077, despesas financeiras, 18.000. Também isso aqui ainda tem a ver, tá, com saldos remanescentes do exercício anterior. E basicamente sobre os encargos sociais. Porque no final de 2000, essa falta de recursos do sindicato ocasionou atraso de algumas contribuições, como por exemplo INSS, as mensalidades da CUT. Em função dessa dificuldade de caixa, acabou atrasando. E algumas coisas foram pagas em 2001 com os devidos acréscimos, principalmente os encargos sociais, onde os acréscimos são mais elevados.